Bom, vamos lá. Hoje eu vou explicar sobre eletrização por indução. Diferente da eletrização por atrito e por contato, a eletrização por indução não precisa de um atrito ou contato, né? No caso de atrito, a gente tem uma raspagem entre os corpos, né? Os corpos se esfregam, enquanto a eletrização por contato, eles se encostam e aí ocorre a transferência de carga, né? Só que a indução ela não precisa de atrito ou contato. Ela somente precisa de um corpo, aqui ó, no caso de um indutor, carregado positivamente ou negativamente, para eletrizar um corpo neutro, sem atrito ou contato, ou seja, somente ao aproximar-se do tal corpo. Então aqui ó, eu tenho um esquema que é o seguinte, aqui a gente tem um corpo neutro. O que é o corpo neutro? O corpo neutro é um corpo que tem um número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, ele está neutro, ele está balanceado, né? O próton é uma carga positiva, elétron é carga elétrica negativa, enquanto o corpo neutro é uma carga elétrica nula, né? A gente tem prótons iguais a elétrons, a mesma quantidade. Então, aqui a gente tem um corpo neutro. Ao aproximarmos desse corpo neutro um indutor, que é esse aqui, ó, aqui a gente tem o corpo neutro, mesma quantidade de prótons e de elétrons, ó, podemos observar, temos 4 prótons, 4 elétrons. Ao aproximar o indutor desse corpo neutro, ele vai, no caso aqui a gente tem um indutor positivo, olha para você ver, ele está carregado positivamente, a gente tem que lembrar o seguinte, cargas positivas atraem cargas opostas a elas, ou seja, positivas atraem negativas, negativas atraem positivas. Nesse caso, a gente tem um indutor carregado positivamente, então ele atrai para o lado dele cargas negativas, beleza? Após carregar, trazer para perto do indutor as cargas negativas, as cargas positivas vão se repelir, ou seja, vão sair fora, né, daquela parte, porque eles se repelem, corpo positivo com positivo se repele, como também negativo com negativo se repele. Aí aqui, ó, ao aproximar esse indutor positivo desse corpo neutro e atraindo para o lado desse indutor positivo os elétrons, esse indutor, na verdade, ele vai polarizar o local. O que é polarizar? A gente colocar esse retângulo aqui, ó, congelando os elétrons, para que eles não se movam, ou seja, eles vão ficar parados nesse lugar aqui. Lembrando que somente os elétrons têm movimento. Então, nesse caso aqui, ó, depois de polarizar, esses elétrons não vão ter mais movimento, eles vão ficar presos aqui. Então, esse é o segundo passo. O terceiro é o seguinte, a gente vai ter essa parte, lembrando que aqui, ó, deixa eu tirar esse caderno daqui. Lembrando que aqui, ó, a gente tem essa parte com os corpos, com os prótons, né? Essa partezinha aqui, ó. Então, a gente vai precisar conectar a esse corpo um fio que liga à Terra, né? Mais conhecido como fio terra. E esse fio terra, ele vai trazer para essa parte que está só com positivo elétrons da Terra. Para o quê? Para a gente deixar essa parte neutra, beleza? Então, aqui, ó, observe só que aqui, deixa eu focar, a gente tem, subindo por esse fio terra, corpos que são os elétrons, na verdade, as cargas negativas, para deixar essa parte eletrizada aqui neutramente, beleza? Não sei se essa palavra existe, mas é para deixar esse lado neutro, tranquilo? Depois de deixar essa parte desse corpo neutra, sem mexer nisso aqui, né, por enquanto, após deixar isso aqui neutro, a gente vai cortar o indutor, que é o quarto passo. Então, a gente vai cortar um indutor. O indutor não, desculpa. A gente vai cortar o fio terra, porque aqui já carregou o tanto que precisava para deixar neutra essa parte. Depois de cortar esse fio terra que estava levando os elétrons para essa parte,
a gente vai tirar o indutor, ou seja, o indutor só pode ser removido depois que o fio terra for cortado, ok? Então, o que acontece? Depois observe só, aqui dentro do corpo a gente tem 4 partículas negativas, ou seja, 4 elétrons e 4 prótons. Aqui dentro tá neutro igual antes, porque depois de tirar o indutor, as partículas voltam para os seus lugarzinhos, elas não ficam mais puxadas igual estava aqui, né? Por causa da atração do indutor pelas partículas negativas. Então a gente observa que aqui está neutro, né? Só que a gente tinha ligado o fio terra nesse corpo, levando para aquele lado, para manter esse lado neutro, umas partículas, né, os elétrons, lembra? Então, esses elétrons ainda estão aqui. Então, perceba que agora a gente tem muito mais elétrons do que prótons. A gente tem 4 elétrons aqui e 4 aqui. Então, concorda comigo que esse corpo agora ficou com excesso de elétrons? Ou seja, esse corpo que antes era neutro, ele passou a ser um corpo negativo. Quando um corpo é negativo, ele tem excesso de elétrons. Quando o corpo é positivo, ele tem falta de elétrons, ou seja, o elétron que manda, né? Por quê? Porque ele tem movimento. Então, é isso aí. Então, a gente tem essa explicação aqui, que eu vou montar aqui agora. Tem terceiro, quarto passo aqui embaixo. Tirar o zoom. A gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passo, ou seja, depois que o corpo fica com excesso de elétrons, ok? Então, é basicamente isso o processo de eletrização por indução.